Bom dia! Aula de Biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre criptogamas e briófitas. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 9, questão 1 a questão 6. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, páginas 52 e 53. Então, gente, o que acontece, né? A gente terminou o nosso capítulo 4 e agora a gente entra no capítulo 5. Nesse capítulo 5 a gente vai começar o estudo da botânica, né, que é o estudo dos vegetais em si. E aí, gente, muitos alunos, né, gostam de botânica, mas não é uma, digamos que não seja a maioria, né? A maioria dos alunos acabam que não gostam muito do estudo da botânica, até mesmo, né, por causa dos nomes complicados que nós nos deparamos nesse estudo. A gente vai ver tem muitos nomes que não são muito, digamos que nós não estamos muito familiarizados, e aí nós temos que gravar esses nomes acabam sendo difíceis realmente, eu concordo com vocês, mas não tem jeito, a gente precisa dar uma ênfase nesse tema, é um tema que é cobrado no vestibular, então a gente precisa sim gravar esses nomes, precisa sim compreender esse tema. Então é uma matéria que ou é 8 ou é 80, né? Ou o aluno gosta muito e acaba se dando muito bem nessa matéria, ou o aluno acaba que não gosta e aí é forçado a ter que gravar esses nomes, a ter que compreender esse tema. E sinceramente fica sendo aquele tema que é o, digamos, não muito desejado, né, por ser estudado pelo aluno. Mas, enfim, vamos lá. Então, quando a gente fala de botânica, né, gente, a gente fala sobre vegetais superiores e vegetais inferiores. E o nome já diz, vegetais inferiores, vegetais superiores. Se os inferiores, né, possuem esse nome é porque eles apresentam características mais simples, obviamente eles surgiram no nosso planeta na linha evolutiva primeiro que os vegetais superiores. E tanto vegetais inferiores quanto vegetais superiores são considerados vegetais terrestres, tá? Isso mesmo, vegetais terrestres. Por quê? Porque são vegetais, são grupos dos vegetais que conseguiram evoluir para viver no meio terrestre. E dentro desses dois grandes grupos, inferiores e superiores, a gente, antes de analisar eles, a gente precisa entender como eles conseguiram chegar até o meio terrestre. E da onde eles vieram, né? Obviamente vieram da água, mas quando eu digo da onde vieram, é de quais outros grupos vieram. A gente sabe que tudo no nosso planeta é uma questão evolutiva, da onde um ser evolui do outro. Então, a gente começa a observar que alguns vegetais inferiores começaram a desenvolver características que os permitissem ter sucesso no meio terrestre. E essas características, obviamente, elas vão ser provenientes das algas. Então essa linha evolutiva vem algas, vegetais inferiores. E aí, gente, quais são essas características, né? E são várias características. Se a gente for pontuar característica por característica, a gente vai ficar um mês falando só delas. Então a gente cita duas principais características que são as, digamos, cruciais para esse sucesso. A primeira é que esses vegetais inferiores, eles começam a apresentar, começam a desenvolver uma camada que vai envolver e proteger, tá? Ela, além de envolver, ela vai proteger os gametângios. Professor, o que são gametângios? Começou os nomes complicados. Gametângios são os gametas, tanto os gametas femininos como os gametas masculinos. Professor, mas planta tem gameta? Tem. No caso do ser humano, qual é o gameta masculino? O espermatozoide. Feminino, o óvulo. No caso das plantas, também vamos ter gametas femininos e masculinos, já vamos falar disso, ok? Agora, é importante a gente entender essa característica, que a primeira característica evolutiva encontrada foi que esses vegetais, eles começam a desenvolver essa camada envoltória e que vai proteger esses gametângios, ou seja, os gametas, masculino e feminino. Segunda característica tão importante quanto é a retenção do zigoto nos estágios iniciais. Como assim a retenção dos zigotos nos estágios iniciais? É a retenção desse zigoto no estágio inicial como embrião ainda, para que ele seja
protegido dentro de uma estrutura, ou seja, ele não é liberado, ele é retido para ser protegido, para que ele se desenvolva bem e ao ser liberado já não tenha mais tantas consequências que possam levar à sua destruição. Compreenderam essas duas características? Com essas duas características, a gente tem os gametas masculino e feminino bem desenvolvidos, bem protegidos. E aí vamos lá, nomezinhos complicados. Qual é o gameta masculino dos vegetais? Anterozoide. Anterozoide. Qual é o gameta feminino? Oosfera. Então é só a gente fazer uma analogia. Gameta masculino do ser humano, espermatozoide. Gameta masculino dos vegetais, anterozoide. Gameta feminino do ser humano, óvulo, né? Gameta feminino dos vegetais, oosfera. Beleza? Então, anterozoide masculino, oosfera feminino, ok? E aí, galera, a gente precisa entender essa divisão dentro da botânica, tá? Como é feita essa divisão? A gente vai ter os vegetais inferiores e os vegetais superiores. Infelizmente, o termo vegetais inferiores e vegetais superiores não é aceito por todo mundo. E aí o termo mais correto cientificamente são mais dois nomes complicados. Os vegetais inferiores são conhecidos como os criptogamas, as criptogamas, e os vegetais superiores são as fanerogamas. Criptogamas, vegetais inferiores, fanerogamas, vegetais superiores. E aí, dentro das criptogamas, nós temos dois subgrupos e dentro das fanerogamas nós temos mais dois subgrupos. Dentro das criptogamas nós vamos ter dois vegetais inferiores, dois criptogamas. Quais são eles? Briófitas e pteridófitas. Dentro dos vegetais superiores, das fanerogamas, nós temos as gimnospermas e as angiospermas, ok? Professor, isso foi uma linha evolutiva? Exatamente. Primeiro surgiram os criptogamas, surgindo primeiro briófitas, depois pteridófitas, depois surgiram os fanerogamas, surgindo primeiro gimnosperma e depois angiospermas, tudo uma linha evolutiva. Vamos a algumas características hoje das briófitas, né? As briófitas são vegetais bem simples, tá? A gente pode dizer que são de pequeno porte por um único fato. Não apresentam vasos condutores, não apresentam quais são os vasos condutores dos vegetais. Para quem não sabe, já anota, xilema e floema. São os vasos que vão conduzir seiva, fazendo uma analogia com as nossas veias e artérias. Xilema e floema. Briófitas não têm vasos condutores. Se não tem vasos condutores, transporte desses nutrientes tem que ser por difusão. Se é por difusão, não posso ter um porte muito grande, tem que ser minúsculo. E aí, quais são as briófitas? Musgos é o maior exemplo que nós temos de briófitas. Bem pequeno, para que essa difusão seja muito bem feita, ok? Também não vamos ter folhas, raízes e caule. No lugar de folha, nós vamos ter o termo filóide, de caule, cauloide, e de raiz, rizoide. Filóide, rizoide, cauloide, ok? Professor, essas são as principais características das briófitas? São, tá? Então, pequeno porte devido à ausência de vasos condutores, xilema e floema. Seu transporte de nutrientes é por difusão. E ausência de raiz, caule e folha. Ou seja, nós temos cauloide, rizoide e filóide, beleza? Professor, e como que ela puxa esse nutriente, a água do solo? Pelos rizoides, tá? Que é um lugar das raízes, tá? Mas professor, você não citou em nenhum momento fruta e flor. Não citei, porque fruta e flor só vai surgir lá no último grupo, nas angiospermas, é o que nós vamos ver. Então até aqui vamos deixar isso de lado. Então galera, o que a gente precisa entender sobre briófitas, os principais temas eu informei para vocês, tá? E para finalizar, a gente entender como é que é o ciclo reprodutor das briófitas, que tem a ver com a nossa atividade evolutiva, a gente precisa entender que o gameta masculino, o anterozoide, né, ele é flagelado, ele possui flagelos, então ele tem a capacidade de nadar, se locomover até o gameta feminino, até a oosfera, tá? E aí fica aqui o pedido da atividade evolutiva número 1, relacionado ao capítulo 5. Eu quero que vocês pesquisem e descrevam detalhadamente o ciclo reprodutor ou ciclo de vida, que é a mesma coisa, das briófitas.
Beleza? Fico aguardando. Galera, então essas são as principais características desse grupo, tá? É o primeiro grupo que a gente pode dizer de vegetais terrestres. A gente faz uma analogia com os anfíbios, né? A gente diz que as briófitas são os anfíbios do mundo vegetal, porque elas não conseguiram ter sucesso definitivo com o meio terrestre, assim como os anfíbios, justamente por causa da questão reprodutiva, porque as briófitas dependem da água para se reproduzir, porque os seus enterozoides são flagelados, nadam nessa água. E para finalizar, uma última informação. Podemos ter briófitas tanto com os dois sexos, tanto com enterozoide ou esfera, ou com sexos separados, ok? Isso é só uma curiosidade para vocês. Fico aguardando a atividade evolutiva. Muito obrigado, até a próxima.